Angélica, mais uma vez, agradeço muito o convite, sinto muito honrada em estar aqui, né, um convite pelo CRBio, nesse evento tão importante para nós biólogos. Bom, o tema da minha palestra é Gestão e Governança da Água e as conexões da planície pantaneira com o Pantanal. Pode passar. Passa. Não, pulou vários. Pode voltar. Aí, próximo. Pulou um. Próximo. Eu que passo. Aí. Bom, eu vou fazer uma breve caracterização da região hidrográfica do Paraguai. Né? Nós chamamos, para a gestão dos recursos hídricos, né, nós consideramos, a Agência Nacional de Águas dividiu o Brasil em 12 grandes regiões hidrográficas. Né? Então, que a gente chama de BAP, Bacia do Alto Paraguai, em termos de gestão dos recursos hídricos, a gente chama de região hidrográfica do Paraguai, certo? Então, a região hidrográfica do Paraguai, ela é formada geomorfologicamente por 3 unidades: o Planalto, em marrom mais escuro, as depressões, em laranjado, e a planície do Pantanal. Então, em relação à água, né, é no Planalto e nas depressões que formam o arco das nascentes, onde tem a produção de água, né, com as chuvas, com as águas subterrâneas, com todo o ciclo da água. É daí que vem grande parte das águas que fluem para formar a planície do Pantanal. Então, todos os rios que nascem nesse entorno, né, desde o Rio Paraguai, Cuiabá, São Lourenço, Itiquira, Miranda, no Mato Grosso do Sul, né, aqui é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, todos esses rios fluem para a planície de inundação. Na época de cheia, eles transbordam e formam a planície do Pantanal mato-grossense. E entre o Planalto e as depressões é onde a gente tem a maior parte das cidades, né, das populações e dos usos intensos da água e da terra. Tá? E na planície do Pantanal é onde a gente tem esse efeito esponja de retenção da água, né, e o fenômeno de pulso de inundação, né, que é justamente a variação do nível da água ao longo do ano. Bom, então, no Planalto e nas depressões, como eu disse, né, você tem uma variabilidade grande, não só de relevos, de tipos de rochas, que vão influenciar na própria qualidade da água, nas condições hidroquímicas da água, né? Vários tipos de nascente, a questão da urbanização, né? Na região hidrográfica do Paraguai, a maior área urbana é a área metropolitana de Cuiabá e Várzea Grande, né? Mas você tem Corumbá, você tem Cáceres, você tem outras cidades também um pouco menores. E tem toda uma diversidade hidrológica, geológica e geomorfológica. Pode passar, por favor. E na planície pantaneira, né, onde chegam todos esses rios que nascem no Planalto, você tem uma diversidade também muito grande de tipos de paisagens que formam diferentes corpos d'água de diferentes características, né? Baías, lagoas de inundação, rios diferentes, salinas, corichos, vazantes, e o povo pantaneiro que vive aí, né? Tem as comunidades tradicionais que vivem não apenas ao longo dos rios, mas também no Pantanal, comunidades indígenas, né? E toda uma diversidade hidrológica e paisagística na planície do Pantanal. Pode passar. Bom, então o pulso de inundação. Passa só mais um, por favor. Então, o pulso de inundação, o que é? É essa variação do nível da água dos rios na época da chuva, que vai para o Pantanal e vai fazer com que os rios variem, né, o seu nível, a sua vazão, a quantidade de água. E quando chega na planície, eles transbordam e inundam os campos, as planícies, e emendam as águas com as baías e lagoas. Então, essa alternância, né, de época de chuva, de época de cheia e seca, né, que formam aqui o fenômeno do pulso de inundação, que dirige todos os processos ecológicos.
né, os seres vivos, os peixes, as aves, e até, inclusive, o processo da pesca, dos estoques pesqueiros, da migração dos peixes. E as comunidades tradicionais que vivem, elas vivem de acordo com esse ritmo dessas águas no Pantanal, que varia ao longo dos anos. É claro que essa variação do nível da água ela não é igual em todo o Pantanal, né? Na parte alta é uma época, no Paraguai, lá em Corumbá, já é uma outra época do ano, né? Já é um pouquinho mais tardio essa variação do nível, né? Já cheia um pouquinho mais tarde que a nossa cheia aqui, que começa em dezembro, fevereiro, março, abril. Vai chegar essas águas lá em Corumbá um pouquinho mais depois, em abril, né? Maio, março, maio aqui em Corumbá. Mas essa variação, né, é fundamental para todo o processo ecológico do Pantanal. E com as mudanças climáticas, o que está acontecendo? Está tendo redução da produção de água no Planalto, né? Redução dos meses chuvosos, concentração da chuva em poucos meses, e as estiagens estão sendo cada vez mais intensas. E isso não foi só nos últimos anos, a estimativa é que isso seja um novo normal no futuro, e muito em breve, já está sendo, na verdade. Né? E a estimativa dos pesquisadores da área de clima, né? Infelizmente, todos os modelos que eles previram e estimaram estão acontecendo e estão acontecendo antes do que eles previram. E com mais intensidade do que os modelos previram. Então, a tendência é que isso aconteça, que a gente tenha cada vez mais estiagens. Pode passar, por favor? Bom, e o que nós temos, né? Nós temos no Planalto, onde que eu falei, que tem mais usos da água, usos da terra e áreas urbanas, é justamente onde eu vou ter toda a atividade agropecuária, é a atividade que mais utiliza as terras na região hidrográfica do Paraguai, né? E também é a atividade que mais usa água. Então, 80% de toda a água captada na região hidrográfica do Paraguai, aproximadamente 80%, é para o setor do agronegócio. Seja para irrigação, seja para dessedentação de animais na pecuária, né? Dessedentação é matar a sede dos animais na atividade pecuária. Então, é um uso extremamente intenso da água, tanto de água subterrânea quanto superficial. Então, você junta esses usos intensos da água com o desmatamento, que também reduz a produção de água, e com as mudanças climáticas, que já está reduzindo as chuvas. Então, nós temos aí 3 fatores fortíssimos, que todos de origem antrópica, que a mudança climática é a nível global, mas é de origem antrópica também, que tem afetado e causado muitos mais conflitos de água, escassez de águas e problemas que vão cada vez, infelizmente, piorar. E junto a isso também nós temos as hidrelétricas, né? Ontem foi falado já um pouco sobre as hidrelétricas, mas eu estou colocando aqui do ponto de vista de uso da água também, que deve ser levado em conta, né? Não só porque fragmenta os rios e altera o pulso de inundação do Pantanal, mas também reduz a quantidade de água, né? Altera o fluxo dos rios, né? E causa redução da água que vai chegar para o Pantanal. Então, tem cerca de 47 usinas hidrelétricas em operação na região hidrográfica do Paraguai, nesses rios que vão fluir para o Pantanal. Claro que as hidrelétricas estão nas partes altas, no Planalto, ou nas depressões, e mais 138 previstas, né? Além disso, altera toda a dinâmica de nutrientes, de sedimento, todas as condições ecológicas, liminológicas dos rios que vão para o Pantanal, não apenas o pulso de inundação. Inclusive, nós temos alguns trabalhos já publicados. Esse aqui, Solange, nós publicamos juntas, né, a participação social dos processos de instalação de hidrelétricas, né? Bom, e também um outro uso da água, que é um uso, assim como as hidrelétricas, não são usos que a gente chama consultivos, ou seja, eles não retiram a água do lugar, mas não quer dizer que não vai causar impacto, né? Quando a gente fala em irrigação, dessedentação animal, água para uso doméstico, a água é retirada do rio, precisa ser usada. Aqui não, hidrovia hidrelétrica não precisa tirar a água dos rios, mas não quer dizer que não vai causar menos impacto, né? É um outro tipo de impacto, né? E a hidrovia é um impacto grave, né? Que está sendo aí, novamente, está em pauta, já estão licitando obras aí de
dragagem, deslocamento de rocha ao longo do rio Paraguai, onde o que vai acontecer? Se você aprofunda o leito do rio, que transborda na época da cheia, né, o que vai acontecer? Vai aumentar esse fluxo e vai reduzir as áreas inundáveis no Pantanal também. Então é um uso que, no caso da gestão das águas, hidrovia é um uso pouquíssimo considerado quando se fala em gestão das águas. E a pesca, né? Já falaram da pesca ontem, mas eu vou falar a pesca do ponto de vista de gestão das águas, que é um uso praticamente desconsiderado na política de recursos hídricos. Né? Se desconsidera esse uso e é um dos que mais tem conflitos, principalmente com o setor hidrelétrico. Tá? Então, toda a comunidade depende disso, de segurança alimentar. Né? Aí a gente entra também na questão da Lei Cota Zero, né? Que foi falada ontem, que é uma típica injustiça ambiental que os povos ribeirinhos vulneráveis estão sofrendo, principalmente os pescadores profissionais artesanais de Mato Grosso, de maneira geral, e do Pantanal em específico. Bom, então, olhando esse panorama breve aqui que eu coloquei sobre a região hidrográfica do Paraguai em relação às águas, né, a gente precisa agora entender um pouco o que é essa gestão das águas. Então, existe uma Política Nacional de Recursos Hídricos, talvez muitos já conheçam, de 1997. Essa Lei das Águas é extremamente ousada, extremamente avançada, e foi um grande avanço no sentido democrático de participação social, e ela deixou de considerar a água não pode ser particular, privada. A água é um bem de domínio público no Brasil, certo? Então, os usuários da água, todos os grandes usuários da água, precisam ter o que a gente chama de outorga de uso da água para poder captar a água, que é o órgão gestor que concede isso aí. Né? Então, a água é um bem de domínio público e um direito humano também, de acordo com a ONU. Né? Bom, e a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela prevê a participação social. A gestão das águas tem que ser feita de forma descentralizada e participativa. Isso ocorre por meio dos comitês de bacias hidrográficas e dos conselhos de recursos hídricos. Né? Mato Grosso já tem conselho de recursos hídricos há muito tempo, desde quase 15 anos mais, não me lembro agora. Né? E nós temos, esse aqui é o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Né? Nós temos em nível nacional o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que hoje o Sistema e a Agência Nacional de Águas estão dentro do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Isso foi um grande retrocesso, porque até 2019, adivinha o que aconteceu em 2019, todo o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos estava dentro do Ministério de Meio Ambiente, o que é muito melhor, porque tem uma visão muito mais integrada das águas, não apenas no uso, mas também em toda a gestão de proteção, de conservação dos recursos hídricos. Estando hoje no Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, toda a gestão das águas está junto com o setor de saneamento e irrigação, está junto com o setor usuário. Então imagina a contradição dessa história toda, conflito de interesse mesmo. Né? Então tivemos inúmeras críticas em relação a essa alteração e até hoje não foi mudado. Né? Em Mato Grosso é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, a instância superior, e o órgão gestor é a SEMA, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. E temos os comitês de bacias hidrográficas. Daqui é o sistema de gestão do Estado, né? O Conselho, a Secretaria, o Comitê. Não existe ainda agência de água em Mato Grosso, que é o órgão administrativo. Bom, em relação aos comitês de bacia, nós temos em Mato Grosso 11 comitês de bacia, sendo 6 instalados na região hidrográfica do Paraguai. Então nós temos bacia Comitê do São Lourenço, Sepotuba, Alto Cuiabá, Cabaçal, Jauru e Alto Paraguai Superior. Cáceres participa de Jauru, Cabaçal e Alto Paraguai Superior, se não me engano. Né? Talvez Sepotuba também. Sepotuba. Cáceres está com representantes em vários. E em Mato Grosso do Sul só tem um, que é o CBH Miranda, na região hidrográfica do Paraguai. Só que o Pantanal, a planície, está descoberto. Não tem comitê de bacia atuando na planície do Pantanal. E uma luta também da sociedade civil e das universidades é para a criação de um comitê federal, que inclua toda a região hidrográfica do Paraguai, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul juntos. Né? Um comitê de bacia integrador, que aí você integra o Planalto, integra a planície, você tem uma visão mais integrada, porque a água ela integra, ela liga esse Planalto com essa planície, a conexão. Então a gente precisa também fazer a gestão dessa forma e não fragmentada em menores comitês.
Bom, então assim, e a existência desses comitês também não garante que eles estejam cumprindo a sua função legal, que tenha efetivamente uma participação social. É importante ter comitê, é fundamental, né? Mas ainda temos muitos problemas, tem comitês com assimetrias de poder, com assimetrias nas representações, onde o setor do agronegócio, o setor hidrelétrico e de saneamento tem predomínio nas decisões, né, e acabam tomando a decisão aos interesses desses grupos, os grandes usuários da água. Né? Então nós temos uma série de problemas, né? Inclusive fizemos um trabalho avaliando o funcionamento do Comitê do São Lourenço e também do Sepotuba, né? Um trabalho acadêmico interessante que pode, né, a gente pode estar fazendo nos cursos de pós-graduação, que é estudando como funciona essa gestão, né, como é a governança, como é as relações de poder, as assimetrias, o processo eletivo, né, isso é avaliar a instância pública, porque comitê de bacia, ele é um ente de Estado, onde participa a sociedade civil, usuários da água e representantes do governo. E tem que ser paritário, né, simétrica, para que seja efetivamente democrático. Né? E a gente tem uma série de problemas, né? Os comitês ainda estão se estruturando, começando a ganhar força, a ter participação social, mas falta recurso ainda, falta interesse, falta efetivamente colocar a água na agenda pública e no orçamento público. Além disso, tem só para terminar, meus tempos já acabou, gente, vocês me desculpem, eu cortei metade da minha palestra, né, Angélica, mas já vou terminar. Então, a política de recursos hídricos prevê, além dessa participação social, 5 instrumentos de gestão que precisam ser implementados, que é o que eu já falei, outorga pelo uso da água, que é o instrumento mais avançado em Mato Grosso, na região hidrográfica do Paraguai também, que é uma concessão que o órgão ambiental dá para os grandes usuários da água, justamente para evitar conflito. O plano de recursos hídricos da bacia, que é fundamental, é como um plano diretor, que vai dizer o que pode, o que não pode, que uso, para evitar conflito, áreas de proteção, de cabeceira e tudo isso. O sistema de informações, que põe os dados de qualidade da água, de vazão, de chuva, que é fundamental, inclusive, para poder conceder a outorga e para fazer o efetivo planejamento. E o enquadramento dos corpos d'água é como se fosse um zoneamento dos rios, o que pode e o que não pode ser feito, e a cobrança pelo uso da água. Então, o que nós temos hoje na região hidrográfica do Paraguai para cada um desses instrumentos de gestão? Nós já temos o plano de recursos hídricos da região hidrográfica do Paraguai pronto, apenas 2 planos de bacia prontos, do Alto Paraguai Superior, do Cuiabá está finalizando e está começando do São Lourenço. E enquadramento, pouquíssimo enquadramento dos corpos d'água, apenas alguns pontuais. A outorga está bem desenvolvida. A cobrança, nem pensar, nem se fala sobre isso, mal se fala, né? Agora está começando a falar, que seria fundamental, porque se a água é bem público e uma empresa, uma indústria, o agronegócio capta essa água e tem lucro com isso, esse lucro ele tem que pagar por isso também, pelo uso da água que é bem público. E o pagamento é uma mixaria. Desculpa. É muito pouco, é tipo 0,01 centavo por metro cúbico. Então, assim, não há uma pressão política enorme para não implantar a cobrança em Mato Grosso, especificamente na região hidrográfica do Paraguai. E o sistema de informação também tem muitas lacunas, mas temos algumas coisas já bem interessantes. Então, esses são os instrumentos, os planos existentes, né? E algumas questões que eu deixo aqui, os desafios para finalizar, né? A importância, o que falta, o que a gente precisa fazer, que é essa integração entre em toda a região hidrográfica, da planície com o Planalto, incorporar efetivamente o conhecimento científico acadêmico que a gente produz na academia, seja na Unemat, na UFMT, em outras universidades, muito conhecimento importante que poderia embasar a tomada de decisão na gestão das águas, né? E também os saberes das comunidades tradicionais. Criar um comitê federal do RH Paraguai, né? Decidir efetivamente a gestão com base nos interesses coletivos, enfrentando os poderes hegemônicos que dominam aí a gestão e os usos da água. Colocar a água na agenda política e no orçamento público.
né, que seja prioridade a questão da água dentro do orçamento público, ainda não é, para ter uma governança transparente, socialmente justa e democrática. Então, aqui a participação da academia, da sociedade, dos governos, fazendo uma gestão inteligente e não implementando parcialmente. Então, essa política, desde 1997, né, já tem mais de 25 anos, e até hoje ela não foi integralmente implementada, em particular na RH Paraguai, que seria fundamental para evitar conflito, evitar escassez de água, enfrentar as mudanças climáticas e enfrentar toda essa situação aí. Então é um caminho fundamental para enfrentamento das crises hídricas e dos problemas que a gente tem enfrentado. Então a governança prepara para a gestão, né? Não vou mais entrar em detalhe aqui alguns problemas, e agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada, né? Aqui está o Instagram do Mestrado em Recursos Hídricos e do meu departamento, e meu e-mail se alguém quiser entrar em contato, alguma dúvida. Muito obrigada a todos.